Bom dia. Instalações elétricas industriais. Professor Mestre Weldon Carlos Elias Teixeira. Aula 1. Bibliografia recomendada para essa disciplina. Recomendado alguns livros de instalações elétricas prediais e as normas da ABNT, algumas normas. NBR 5444, NBR 5410 e o livro do João Mamed Filho, Instalações Elétricas Industriais. Elementos de projeto, capítulo 1. Introdução. Nesse capítulo tem as seções de introdução, normas recomendadas, dados para elaboração do projeto, concepção do projeto, meios ambientes, graus de proteção, proteção contra riscos de incêndio e explosão, formulação de um projeto elétrico, roteiro para elaboração de um projeto elétrico industrial e a simbologia. Na introdução, o que temos? Para a elaboração de um projeto de instalações elétricas industriais é necessário, segundo João Mamed, letra A, precisamos da planta de situação, onde se situa a obra no contexto urbano, se há linhas de distribuição primária, de alta tensão para atender a demanda, por exemplo, dessa indústria. É importante analisar se existe, ou se precisa construir uma nova linha ou ter um reforço na linha que existe. Letra B, planta baixa de arquitetura do prédio. Contém toda a área de construção, indicando com detalhes divisionais os ambientes de produção industrial, escritórios, dependências em geral e outros que compõem o conjunto arquitetônico. Letra C. Planta baixa do arranjo das máquinas, ou layout. Deve conter a projeção aproximada de todas as máquinas, devidamente posicionadas, com a indicação dos motores e seus painéis de controle. D. Plantas de detalhes. Detalhes que podem interferir no projeto elétrico, seja na sua montagem ou na sua execução, por exemplo. Um projeto de instalação elétrica industrial deve considerar a flexibilidade, ou seja, admitir mudanças na localização das máquinas, por exemplo. Acessibilidade a todas as máquinas e equipamentos de manobra. Confiabilidade, mediante a interrupções temporárias e permanentes, a garantir a integridade física daqueles que operam também. Confiabilidade, continuidade. O projeto deve ser concebido para que a instalação tenha o mínimo de interrupções, usar redundâncias na alimentação, por exemplo. Normas recomendadas. As normas da ABNT, a NBR 5410 de 2005, normas das concessionárias locais, NEC, National Electrical Code dos Estados Unidos, dados para a elaboração do projeto, condições de fornecimento de energia elétrica. Deve-se ter a garantia do suprimento da carga, variação da tensão de suprimento, tensão de fornecimento, tipo de sistema de suprimento, se é radial com recurso, etc. Capacidade de curto-circuito atual e futuro do sistema, impedância reduzida no ponto de suprimento. Características das cargas. Os motores, por exemplo, é necessário conhecer a potência, a tensão de fornecimento, a tensão nominal, a corrente nominal, a frequência, o número de polos, número de fases, ligações possíveis, regime de funcionamento. Os fornos a arco, deve-se conhecer a potência do forno, potência de curto-circuito do forno, potência do transformador do forno, a tensão, a frequência, o fator de severidade. Outras cargas que necessitam, inclusive, de transformador próprio, por exemplo, aparelho de raio-x industrial e muitas outras cargas. Concepção do projeto. Então, o projeto deve ter as suas cargas divididas em blocos
com quadro de distribuição terminal, alimentação e proteção próprias. Deve-se localizar, localização dos quadros de distribuição de circuitos terminais. Deve estar no centro de carga, próximo à linha geral dos dutos de alimentação. Deve estar afastado da passagem sistemática de funcionários, em ambientes bem iluminados, em locais não sujeitos a gases corrosivos, inundações, trepidações, etc. Em locais de temperatura adequada. O quadro de distribuição geral ou quadro geral de força deve ser localizado de preferência próximo à subestação. A localização da subestação deve ser localizada em função do arranjo arquitetônico, naturalmente, visando segurança da indústria e, de preferência, no baricentro de carga. Aqui temos um exemplo de uma planta de uma indústria formada por diversos galpões. Então, tem o poste de entrada, a rede da concessionária, aí a energia conectada na rede, aqui a indústria é conectada na rede, aí tem-se aqui um barramento principal e as linhas que levam a cada galpão desse e as suas respectivas subestações de abaixamento de tensão, rebaixadores, os transformadores, as subestações. Então, no primeiro galpão tem uma potência de 225 kVA, no segundo 500 kVA, no terceiro de 750 e assim por diante. O centro de carga é calculado através do baricentro. Então, primeiramente, é necessário ter o quê? Um sistema de coordenadas para determinar o centro de carga. Assim, determina-se na dimensão x, primeiramente, a coordenada para determinar a ordenada e a abscissa, e a ordenada na dimensão y. Então, para a dimensão x, então temos x1, a posição no eixo x, vezes a potência P1, mais x2, 150, vezes a potência 2 do galpão 2, e assim por diante, dividido pelo P1 mais por P2 mais P3 mais P4 mais P5, para todos os galpões aqui, para descobrir o centro de carga. E a dimensão y da mesma forma. Então, y1, 150, vezes a potência 1, mais y2, 60, vezes a potência do galpão 2, e assim por diante, dividido por P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais P5 também. Concepção do projeto. Então, definição dos sistemas. Sistema primário de distribuição, sistema radial simples, sistema radial com recurso, sistema radial em anel aberto e sistema radial seletivo. Aqui temos um exemplo do sistema radial simples, esquema do sistema radial simples. Então, se houver uma interrupção nessa linha primária, por exemplo, a indústria fica sem ser atendida. A sua subestação está conectada apenas a uma rede de distribuição, de circuito de distribuição. Assim como as ruas próximas da indústria também pode ficar sem energia, sem fornecimento. Aqui, sistema radial com recurso, então tem mais de um caminho para a energia chegar à indústria e a sua subestação. Então, chaves normalmente abertas ou chaves normalmente fechadas são colocadas de forma que pode ter mais de um caminho de suprimento para a indústria. Pode passar a partir da barra 1, através dessa chave, e chegar para a indústria. Então, se houver algum interrompimento, uma interrupção do circuito de distribuição, a energia pode ser levada à indústria por outro caminho. Sistema primário de distribuição interna, agora interna, dentro da própria indústria, radial simples, então funciona da mesma forma. Então, no barramento interno, principal interno, há uma distribuição para cada subestação em cada galpão, onde há uma subestação interna própria, várias subestações internas próprias, transformadores para cada galpão aqui, para cada setor. Então, se houver uma interrupção geral aqui, todos os galpões ficam
sem energia, né? Esse aqui é um exemplo, né, de sistema radial com recurso. Então, há dois caminhos principais que a energia, né, pode ser levada para cada um dos galpões. Então, tem dois caminhos possíveis. Se em algum momento, em algum local, for interrompida o fornecimento, pode passar pelo outro caminho, né? Então, aumentando a segurança, né, de fornecimento. Circuitos terminais de motores, regras básicas. Então, para os circuitos de motores, terminais de motores, temos que ter o quê? Conter um dispositivo de seccionamento, como seccionadores, interruptores, disjuntores, contatores, fusíveis com terminais apropriados para retirada sob tensão e tomadas de corrente. O que mais que deve-se ter? Conter um dispositivo contra curto-circuito na sua origem, dispositivo de comando que impeça a partida automática do motor devido à queda ou falta de tensão, contatores, por exemplo, dispositivo de seccionamento de motores para que a queda de tensão na partida não seja superior a 10%, conforme a exigência da carga, preferência para alimentação de motores por um circuito terminal individual. Quando o circuito terminal alimentar mais de um motor ou outras cargas, há necessário que uma proteção contra sobrecarga individual. Então, cada motor tem que ter sua proteção contra sobrecarga. Agora, a proteção contra curtos-circuitos por meio de um dispositivo único, localizado no início do circuito terminal. Porque as correntes de curto-circuito são muito elevadas, né? Então, independente de qual motor ocorreu o defeito, né, a proteção pode atuar. Agora, a sobrecarga é uma corrente um pouco maior do que a corrente nominal. Logo, não é possível um dispositivo de proteção atuar quando se tem uma carga no mesmo dispositivo de proteção, pois seria difícil fazer um sistema de atuação quando se tem apenas a sobrecarga em um, ou se um estiver desligado, por exemplo, né? Quanto maior a potência do motor a ser alimentado por circuitos terminais individuais, mais é recomendável que as cargas de outra natureza sejam alimentadas por outros circuitos, pois pode haver interferência, né, na partida do motor, no funcionamento ou durante, né, o carregamento do motor, né, com carga externa mecânica, né. Quanto maior os motores em circuitos terminais, mais recomendável colocar as cargas de outra natureza em outros circuitos. Repetindo, né, praticamente. Exemplo de distribuição do sistema secundário. Então, aqui temos um exemplo de distribuição do sistema secundário. Então, temos aqui, a partir da rede concessionária, chega a energia, né, a ligação na medição, ME, aqui o dispositivo de seccionamento, disjuntor, TR, o transformador, aqui temos o quadro geral de força, aqui os circuitos, né, circuitos de distribuição, né, dentro da indústria, a área administrativa. Então, esse circuito aqui alimenta a central de comando de motores 1, e tem vários tipos de motores, M1, M2, M3, M4, M5, M6, pode ser do mesmo tipo ou não, dependendo da legenda, né? M7, M8 e M9, esses três são alimentados pela central de comando de motores 2. Então, as definições: circuitos de distribuição ou alimentadores são condutores que derivam do quadro geral de força e alimentam um ou mais central de comando de motores e quadro de distribuição de luz. Devem ser protegidos no ponto de origem através de disjuntores ou fusíveis. Dispor de dispositivo de seccionamento no ponto de origem. Recomendações básicas, né? Sobre os circuitos terminais e de distribuição. A menor seção transversal é de 2,5 mm² de força e 1,5 mm² para o caso da iluminação. Essas normas, né, devem ter sido estudadas em instalações elétricas prediais, né?
A capacidade de reserva para futuras cargas, embora não haja condutores ligados, é necessário deixar folga nos dutos. Circuito de distribuição distintos entre luz e força. Tem algumas exceções, né, como motéis, por exemplo. Motéis onde, né, se pode ter no mesmo circuito luz e força. Sobre circuitos terminais e de distribuição. Distribuição das cargas entre as fases o mais uniformemente possível. Isso evita, né, o surgimento de corrente neutra, por exemplo. A iluminação deve ser dividida entre vários circuitos terminais. Caso que uma fase, né, saia de operação, não fica o prédio todo, né, ou a indústria toda, né, ou uma casa inteira sem iluminação. Então é melhor distribuir entre as fases, né? O comprimento dos circuitos parciais para iluminação deve ser limitado em 30 metros. Comprimentos maiores são admitidos desde que a queda de tensão não seja superior aos valores prescritos pelas normas. Aqui é um exemplo de um quadro de distribuição. Tem, né, o barramento vertical, esses barramentos verticais, terminal da fonte, aqui por onde chega a alimentação do quadro, disjuntor monopolares para cargas monofásicas, terminal de carga, disjuntor tripolar ou proteção geral, disjuntor tripolar menores, né, para cargas trifásicas menores, fusível de AZ para proteção, e assim por diante. Quadro de distribuição. As principais características dos quadros de distribuição são: ele deve ser observada a tensão nominal dele, corrente nominal, barramento principal, resistência mecânica a esforços de curto-circuito. Então, quando há um curto-circuito, pode haver atração ou repulsão do barramento, né, entre os barramentos, e pode haver força mecânica suficiente para danificar, pois as correntes de curto são elevadíssimas e surge um campo magnético intenso, né? Graus de proteção IP, ou índice de proteção, acabamento, revestimento de proteção e pintura final. Critérios da NBS 5410 de 2004 para circuitos reserva. Até 6 circuitos, no mínimo 2 circuitos reserva. De 7 a 12, mínimo de 3. De 13 a 30 circuitos, no mínimo 4. Acima de 30 circuitos, no mínimo 15% de circuito de reserva. É claro que se é reconhecido que vai haver uma expansão grande, maior do que esses valores, é natural que tenha que deixar valores maiores de circuitos reserva, né? Meio ambiente. Critérios da NBS 5410 para meio ambiente. Então, há vários critérios do meio ambiente que influenciam no dimensionamento de disjuntores, da fiação, né? Então, é importante conhecer essas condições onde vão operar as máquinas e os circuitos. Então, tem alguns critérios que a NBR estabelece, que são as faixas de temperatura, por exemplo. Então, em temperatura ambiente é classificada como AA1 quando varia de menos 60 graus a 5 graus. AA2 para outra faixa e assim por diante. Aqui não foi colocado todos os valores. Altitude AC1 é uma altitude baixa, menor ou igual a 2.000 metros de altitude e assim por diante. Quanto à presença de corpos sólidos, AE1 indica que o ambiente é sem poeira e assim por diante. Presença de substâncias corrosivas ou poluentes, AF1, não é significativa, AF2 e assim por diante. Vibrações AH1 são vibrações fracas, AH2 e assim por diante. Radiações solares, AN1, quando é desprezível. Raios, né, incidência de raios, AQ1, quando é desprezível. Resistência elétrica do corpo humano, BB1,
quando é elevada, VB2 e assim por diante. O grau de proteção é composto por 2 dígitos. O primeiro algarismo, quanto aos corpos sólidos ou contatos acidentais, quando a pessoa tem a possibilidade de encostar, né, a mão em partes vivas, né, energizadas. Então, quando é 0, quando é sem proteção, não há proteção. Quando o dígito é 1, são corpos estranhos com dimensionamento acima de 50 milímetros e assim por diante. O segundo algarismo, quanto à penetração de água, né? 0, quando é sem proteção, 1, quanto a pingos de água na vertical e assim por diante, até o grau máximo, que é quando há proteção contra submersão, por exemplo, né? Proteção contra riscos de incêndios. Critérios da NR10, do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Todas as empresas são obrigadas a manter diagramas unifilares das instalações elétricas e aterramento, manter o prontuário de instalações elétricas e manter à disposição dos trabalhadores os quadros com proteção contra religamento também. O memorial descritivo deve conter, no mínimo, especificações das proteções contra choques elétricos, queimaduras, etc. Indicação da posição dos dispositivos de manobra, verde quando indica desligado e vermelho quando está ligado. Descrição do sistema de identificação dos circuitos e equipamentos elétricos, manobra, controle e proteção, etc. Restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações, entre outras. Somente podem ser consideradas desenergizadas as instalações elétricas quando ocorre o seu seccionamento, o impedimento de reenergização, constatação de ausência de tensão a partir de alguma medição, instalação de aterramento temporário com equipabilização dos condutores dos circuitos, instalação da sinalização de impedimento de reenergização também. O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência. Primeiro, deve retirar todas as ferramentas, equipamentos e utensílios. Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos na energização. Depois, remoção, né, da sinalização de impedimento de energização. Depois, a remoção do aterramento temporário e destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica, como capacitores, né, por exemplo. Nas instalações elétricas das áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção complementar, tais como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, fugas, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. Formulação de um projeto elétrico. Então, primeiro, técnicas para elaboração de um projeto elétrico. Deve ser considerado fatores de projeto, como fator de demanda, fator de carga, fator de perda, fator de simultaneidade. Determinação da demanda de potência. Cargas em locais usados como habitação, cargas em locais usados como escritórios e comércio. Formação das curvas de carga, determinação da tarifa média de uma instalação industrial. Fatores de projeto. Então, dentro dos fatores de projeto, temos que levar em conta o fator de demanda. Então, aqui temos uma curva, né, onde a gente pode observar que a potência máxima é aproximadamente 650 kW. Então, observe que
durante o dia do funcionamento, né, as 24 horas de funcionamento de uma indústria, por exemplo, temos uma curva de carga diária, que se repete quase todo dia, quase da mesma forma, né? Então, observa-se que essa indústria tem uma demanda alta, elevada, entre as 7 horas, por volta das 7 horas e meia, 7 horas da manhã, até as 18 horas, né, da tarde, né? Então, a demanda é elevada nesse intervalo de tempo. E entre as 18 horas e 30 minutos, mais ou menos, até as 6 horas da manhã, a demanda é baixa, né? À noite e na madrugada, né? Então, a demanda dada em kW. Então, o cálculo do fator de demanda pode ser feito através dessa fórmula, que é o fator de demanda é igual à demanda máxima dividido pela potência instalada. Então, essa questão aqui, a questão 1, pede calcule o fator de demanda para a curva de carga mostrada na figura anterior, para a potência instalada de 1015 kW. Então, o fator de demanda é igual à demanda máxima, aproximadamente 650 kW, dividido por 1015 kW, que resulta em 0,64 de fator de demanda. Então, quando se tem um grande número de equipamentos, né, em funcionamento, por exemplo, motores, né? Então, o fator de demanda para, né, motores. Quando se tem entre 1 e 10 motores, o fator de demanda está entre 70% e 80%. Quando se tem de 11 a 20 motores, entre 60% e 70%, e assim por diante. Esse fator de demanda representa uma probabilidade desses equipamentos estarem, né, ligados simultaneamente. Então, é muito baixa a probabilidade de todos estarem ligados simultaneamente. Logo, não é necessário sobredimensionar, né, a instalação elétrica, a fiação e os dispositivos de proteção, né, considerando toda a potência nominal dos motores, né, para calcular as correntes e dimensionar os condutores. Naturalmente, se é conhecido que todos realmente ficam ligados simultaneamente, então naturalmente tem que colocar 100% de fator de demanda, né? Fator de carga. Como calcular o fator de carga? É a razão entre a demanda média durante um determinado intervalo de tempo e a demanda máxima registrada no mesmo período. Então, o fator de carga diário é igual à demanda média dividido por 700, pela demanda máxima, né? O fator de carga mensal. O fator de carga mensal é C em kWh dividido por 730 vezes a demanda máxima. Então, é importante analisar que aqui é um mês, não tem exatamente 730 horas, mas aqui é a média de horas de todos os meses. Como calcular isso? São 365 dias, né, vezes 24 horas, dividido por 12 meses. Então, dá o valor de 730 horas médias em cada mês. Fator de perda. O fator de perda é a relação entre a perda de potência da demanda média e a perda da potência da demanda máxima, considerando um intervalo de tempo especificado. Então, na prática, é tomado em função do fator de carga. Então, aqui temos fator de perdas é igual a 0,3 vezes o fator de carga mais 0,7 vezes o fator de carga ao quadrado. Fator de simultaneidade é a relação entre a demanda máxima do grupo de aparelhos pela soma das demandas individuais dos aparelhos dos mesmos grupos no intervalo de tempo considerado. Então, o fator de simultaneidade é igual à demanda máxima do grupo, aqui em pontilhado, que é a soma de todos os grupos de carga, dividido pelas demandas individuais de cada grupo. Então, o somatório, né, pelo somatório das demandas individuais. Então, tem as demandas individuais máximas, né? Então, faz-se essa divisão e calcula o fator de simultaneidade.
Fator de diversidade é o inverso do fator de simultaneidade. Observe pela forma. Fator de simultaneidade é a demanda máxima, né, do grupo dividido pelos somatórios individuais de demanda, né, de todas as cargas. Então, o fator de diversidade é o contrário, já é o somatório, né, das demandas de cada grupo dividido pela demanda máxima do grupo. Observe que os valores dos fatores de simultaneidade variam entre 0 e 1, e o de valor de diversidade, né, de 1 até, né, valores altos, elevados, né, acima de 1. Fatores de simultaneidade. Aqui temos uma tabela, né, para diversos aparelhos, como motores de 3/4 a 2,5 CV. Então, para 2 aparelhos, temos o fator de simultaneidade de 0,85. Para 4 motores, 0,8. Para 5 motores, 0,75, 8, 0,75 e assim por diante. Para motores entre 3 a 15 CV, temos também os valores aqui, né, dos fatores de simultaneidade. Para motores entre 20 e 40, 0,8. Para 2 motores, para 4 motores, 0,8 também, e assim por diante. Para motores acima de 40 CV, para retificadores, temos também os valores dos fatores de simultaneidade. Para soldadores, fornos resistivos, aqui tudo 1, e fornos de indução. Quando se não tem aqui a quantidade de motores aqui mostrada na tabela, pode-se fazer a interpolação ou a extrapolação, né? Eu acho que é um método razoável para obter os fatores de simultaneidade quando não se tem, né, o valor, a quantidade de motores aqui na tabela, né? Fatores de utilização. Fator de utilização é o fator que deve ser multiplicado a potência nominal do aparelho para se obter a potência média absorvida pelo mesmo nas condições de utilização. Uma forma melhor de calcular é dessa forma: o fator de utilização é igual à potência média dividido pela potência nominal. Na falta de dados precisos, pode-se adotar o fator de utilização igual a 0,75 para motores, enquanto que para aparelhos de iluminação, condicionador de ar e aquecimento, o valor unitário, ou seja, 1. Aqui temos uma tabela para os fatores de utilização, né, de alguns aparelhos. Fornos a resistência, o fator de utilização igual a 1. Normalmente ele funciona em potência máxima, né? Secadores, caldeiras também 1. Fornos de indução 1. Motores de 3/4 a 2,5 CV 0,7. Então, muito difícil estarem funcionando com carga máxima no eixo, né? Depende da aplicação também. Motores de 3 a 15 CV 0,83. Motores de 20 a 40. Acima de 40, soldadores e retificadores. Determinação da demanda de potência. Então, cabe também ao projetista a decisão sobre a previsão da demanda, né, da instalação, a qual deve ser tomada em função das características da carga e do tipo de operação na indústria. Há instalações em que quase todas as cargas ficam simultaneamente em operação. Dependências administrativas devem ser consideradas. Devem ser considerados os fatores de potência e o rendimento das cargas também. Determinação da potência, né, de potência, cargas em locais usados como habitação, por exemplo. Os flats e as unidades, a parte hotéis e similares, devem ser considerados como unidades residenciais e devem considerar, primeiro, na iluminação, a carga, potência das lâmpadas, perdas, fatores de potência dos reatores, ou seja, para áreas menores que 6 metros quadrados, deve-se considerar 100 volt-ampere de potência e 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados adicionais ou fração de área. Em caso de tomadas, para áreas menores que 6 metros quadrados, deve-se admitir pelo menos 100 volt-ampere de carga, etc.
em cargas em locais usados como escritórios e comércio. As prescrições anteriores podem ser complementadas com as seguintes. Por exemplo, em dependências cuja área seja igual ou inferior a 37 metros quadrados, adotar o maior valor. Uma tomada para cada 3 metros ou fração de perímetro da dependência. Uma tomada para 4 metros quadrados ou fração de área da dependência. Adotar o que tiver maior valor, né? Resultar em maior número de tomadas. Em dependências cuja área seja superior a 37 metros quadrados, 8 tomadas para os primeiros 37 metros quadrados de área, ou 3 tomadas para cada 37 metros quadrados ou fração de área adicional, entre outras regras. Então, aqui temos as cargas nominais aproximadas de aparelhos em geral. Então, por exemplo, naturalmente, se é conhecido o projetista conhecer a carga dos aparelhos especificamente que vão ser instalados, então tem que obedecer o que tiver maior potência, né? Isso aqui é uma regra geral quando não se conhece, né, a potência dos aparelhos que efetivamente vão ser instalados. Então, por exemplo, aquecedor de água central de 50 a 200 litros, uma potência nominal típica de 1.200 watts, de 300 a 350 litros, 2.000 watts, 400 litros, 2.500, e assim por diante. Chuveiro elétrico, copiadora, né? São potências típicas aqui, né? E pode-se olhar também as normas das concessionárias locais, que às vezes têm, né, também esses valores das cargas nominais típicas de alguns aparelhos. Nessa tabela, a 1.5, temos as cargas nominais aproximadas de aparelhos de condicionador de ar ou de ar-condicionado. Então, aqui temos do tipo janela. Então, um aparelho de 7.100 BTU apresenta 1.775 quilocalorias e uma potência, né, de 1,1 kW. Aqui, 8.500, 2.125, com a potência quilocalorias, né, com a potência nominal de 1,5 kW. E aqui os do tipo mini centrais elétricas, né? E aqui temos a potência de 5.200 kW e assim por diante. Tabelas 1.6, fatores de demandas para iluminação e tomadas. Para auditórios, salões para exposição e semelhantes, bancos, lojas e semelhantes, aqui temos o fator de demanda de 100%, 100%, barbearias, salões de beleza e semelhantes, clubes e semelhantes, 100% também. Para escolas e semelhantes, 100% para os primeiros 12 kW e 50% para os excedentes. Escritórios, edifícios, por exemplo, aqui então temos alguns fatores de demandas, né, para iluminação e tomadas que devem ser adotados, que podem ser adotados. A demanda de potência. Como regra geral, a determinação da demanda pode ser assim obtida. Então, primeiro, demanda dos aparelhos, demanda dos quadros de distribuição parciais, usar 1,8 para compensar as perdas e harmônicas dos reatores. Demandas do quadro de distribuição geral é obtida somando-se as demandas concentradas nos quadros de distribuição e aplicando o fator de simultaneidade de vários motores, né, por exemplo, que estão no mesmo central de comando de motores. Então aqui temos uma planta industrial, né, de exemplo, que é usada em um exemplo de aplicação. Então nessa planta temos algumas cargas, né, e a subestação, por exemplo, a subestação está aqui, né, a medição, o disjuntor, seccionador, e aqui o transformador. Então vem da rede da concessionária. Então
vai para um quadro geral de força, e o quadro geral de força distribui para o quadro de distribuição de luz, e com potência 150 lâmpadas de 40 watts fluorescentes e 52 lâmpadas de 100 watts incandescentes. E do quadro geral de força também parte um circuito que alimenta o central de comando de motores 1, no qual temos 10 motores do tipo 1, 10 motores, pode-se observar aqui. E também do quadro geral de força parte o circuito para alimentar a central de comando de motores 2, onde temos dois tipos de motores diferentes. 10 motores do tipo 2 e 5 motores do tipo 3. As potências e assim por diante vão ser mostradas posteriormente no exemplo de aplicação. Então, para os motores, deve-se calcular a potência no eixo do motor. Olha, né, a potência do eixo motor é dada pela potência nominal do motor vezes o fator de utilização do motor. E o PEIM é a potência no eixo do motor em CV, em cavalo-vapor. A demanda solicitada da rede de energia. Então, a demanda da rede de energia, olha, como se calcula? A potência no eixo do motor vezes 0,736, isso aqui é dividido pelo rendimento, vezes o fator de potência. É 0,736 porque 1 CV vale 736 watts. Mas como aqui está em quilowatt-hora, quilovolt-ampere, quer dizer, quilovolt-ampere, então ele colocou 0,736, mas na verdade 1 CV, 1 cavalo-vapor, equivale a 736 watts. Para iluminação, a demanda é dada pela equação. Olha, a demanda de iluminação é dado pelo somatório do número de lâmpadas vezes PL, que é a potência nominal de cada tipo de lâmpada, mais PR, que é as perdas dos reatores. Isso aqui está no capítulo 2, a tabela que dá as perdas dos reatores para cada tipo de lâmpadas fluorescentes, por exemplo, dividido pelo fator de potência do reator, dividido por 1000 para transformar em kilovolt-ampere. Por isso está dividido por 1000. Outras cargas. Para outras cargas, a demanda deve ser calculada considerando-se as particularidades das referidas cargas, tais como fornos a ar, máquinas de solda e assim por diante. Aqui temos o exemplo de aplicação 1.1. Então, considerar a indústria mostrada nos slides anteriores lá, né, sendo que os motores do tipo 1, aqueles do tipo 1, são de 75 CV, o do tipo 2, 30 CV e do tipo 3, 50 CV. Então, determinar as demandas da central de comando de motores 1, central de comando de motores 2, quadro de distribuição de luz e o quadro geral de força, e a potência necessária do transformador da subestação. Considerar que todas as lâmpadas sejam de descarga e os aparelhos da iluminação compensados, ou seja, com alto fator de potência. Todos os motores são de indução, rotor em gaiola e de 4 polos. Então, na tabela 6.3, desse mesmo livro, no capítulo 6, temos os motores assíncronos, ou seja, de indução trifásico com rotor em curto-circuito. Então, nessa primeira coluna, temos a potência nominal do motor de 1 CV, 3, 5 e assim por diante, por motores de 2 polos, e aqui embaixo para 4 polos. Então, temos as mesmas potências praticamente, né, para os motores de 4 polos. Então, aqui na segunda coluna, temos a potência de cada tipo de motor, a potência em quilowatt, a corrente nominal quando estão conectados em 220 volts, né, em delta, possivelmente, e 380 em estrela, as correntes de fase, pode ser calculado também, né, usando a potência e o fator de potência e o rendimento, né, e a tensão, né, naturalmente.
A velocidade indicada em RPM, a velocidade síncrona aqui seria 3.600 RPM para os motores de 2 polos e 1.800 RPM para os motores de 4 polos. Aqui temos o fator de potência para cada tipo de motor. Observe que à medida que a potência dos motores aumenta, o fator de potência também vai aumentando, né? Aqui temos a relação da corrente nominal de partida dividido pela corrente nominal do motor. Nota-se que chega a valores 6 vezes maior que a corrente nominal. A relação CP/CN, que é o conjugado, né? Conjugado de partida dividido pelo conjugado nominal. Quantos por cento do conjugado de partida é maior do que o conjugado nominal? Aqui o conjugado nominal dado em em quilograma força, né? Em quilograma força. Rotor bloqueado. Aqui temos o valor do S. Aqui não está descrito qual o valor. E o rendimento de cada tipo de motor. E aqui o momento de inércia de cada motor. Então, para esses motores que vimos lá, aqui estão os valores, né, daqueles motores. Né, motor de 30 CV, de 50 e de 75 CV, né, os valores de rendimento e fator de potência devem ser tirados daqui. Então, para o motor tipo 1, então a demanda, né, do motor 1 é igual à potência nominal 1 vezes o fator, né, de utilização do motor. Né? Então, 75 vezes 0,87 é igual a 65,2 CV. Potência no eixo do motor. Então, o fator de utilização do motor 1 é encontrado na tabela 1.1. E o rendimento na tabela 6.3, no capítulo 6. E o fator de potência também, na mesma tabela. Então, usando esses valores, pode-se calcular então, a demanda, né, do motor do tipo 1. Então, a demanda é 65,2 vezes 0,736, dividido pelo rendimento, 0,92, vezes o fator de potência, 0,86, que resultou em uma demanda, né, de 60,6 kVA, kVA. Para o motor tipo 2 é semelhante, né, só que o motor tipo 2 ele tem uma potência de 30, né, e o fator de utilização do motor 0,85. Então, na hora que se fez as contas, resultou em 25,1 kVA. Para o motor tipo 3, ele é de potência de 50 CV, então resultou em 43,5 CV. E no final a demanda dele chegou a vale 40,4 kVA. Então, a demanda nos quadros de distribuição. Para a central de comandos de motor 1, ou para o quadro, né, do central de comando de motores 1, temos a demanda da central de comandos de motores 1 é igual ao número de motores, né, NM1, vezes a demanda 1, calculada anteriormente, vezes o fator de simultaneidade dos 10 motores. Então, tem que se olhar o fator de simultaneidade na tabela 1.2. Então, no final, calcula-se 10, que é o número de motores, vezes a demanda 1 do motor 1 calculado anteriormente, que é 60,6, vezes o fator de simultaneidade, que se deve ser obtido na tabela 1.2, que é 0,65. Resultou em uma demanda, né, de 393,9 kVA. Da mesma forma, deve-se calcular a demanda, né, na central de comando de motores 2. Entretanto, nela estão conectados dois tipos de motores diferentes, o do tipo 2 e do tipo 3. Então, como se calcula? A demanda da central de motores tipo 2 é o número de motores do tipo 2 vezes a demanda dos motores do tipo 2 vezes o fator de simultaneidade dos motores tipo 2 mais
o número de motores do tipo 3 vezes a demanda do motor do tipo 3 vezes o fator simultaneidade, né, dos motores tipo 3. Depende da quantidade deles. Então, para os motores tipo 2 temos 10, para os motores tipo 3 temos 5. E o fator, né, aqui de simultaneidade é 0,65, tabela 1.2. E 0,70, também na mesma tabela, 1.2, né? Então, calculando, então temos 10 vezes 25,1 vezes 0,65 mais 5 vezes 40,4 vezes 0,70. Resultou em uma demanda de 304,5 kVA. Então, a demanda no quadro de distribuição geral, como calcular, né? Então, primeiro temos que calcular também a demanda do quadro de distribuição de luz. Então, usar o fator de 1,8, né, que é o fator, né, de multiplicação recomendável para compensar as perdas do reator e as correntes harmônicas, né? Então, vezes o número de lâmpadas, são 150 lâmpadas, né, fluorescentes, vezes a potência de 40, né, watts, mais aqui 15,3, que são as perdas do reator, dividido pelo fator de potência do reator, que é 0,4, dividido por 1000 para transformar em kVA, mais a potência das lâmpadas incandescentes, são 52 vezes a potência de 100, dividido por 1000 também, para transformar em kVA. Logo, a demanda do quadro geral de forças é igual a quanto? A demanda máxima, né, que é a demanda, que é a soma, né, da demanda do central de comando de motores 1, mais a demanda do central de motores 2, mais a demanda do quadro de distribuição de luz. Somando tudo, ao final, chegou a 725,3 kVA de demanda, né, geral. Esse valor aqui será importante para dimensionar, né, os condutores do ramal principal, né, de entrada, né, e da proteção e do transformador também. Então, com a demanda máxima, pode-se determinar qual transformador a ser utilizado nessa planta industrial, né? Então, a demanda máxima foi de 725,3 kVA. Então, quais soluções possíveis? Pode-se utilizar um transformador de 750 kVA, por exemplo. Pode-se usar também um transformador de 500 kVA mais 225 kVA, né? Ou um transformador de 500 kVA mais um de 300 kVA. Com a utilização de mais de um transformador, tem vantagens e desvantagens. Então, dependendo dessa configuração, fica mais caro para fazer o transporte do transformador grande, por exemplo. Se um deles resultar em problema, o outro pode continuar funcionando. Quando eu tenho mais de um, é uma vantagem. Então, alguns setores ainda da indústria podem continuar funcionando, né? Então, tem que levar em conta, né, a determinação se usa um ou mais transformadores e essas potências, né? Se a potência também dos transformadores menor é suficiente, né, para atender as cargas principais ou mais importante para continuar funcionando a indústria, por exemplo. Então, cálculo do fator de demanda. Então, para calcular o fator de demanda, eu tenho que conhecer a potência instalada total, né? Sem nenhum fator de demanda aplicado. Então, para calcular isso é fácil, né? Basta conhecer a potência nominal, né, de cada motor, né, por exemplo. Então, para o tipo motor 1, então a quantidade de motor 1 vezes a potência nominal vezes o fator de utilização dividido pelo fator de potência vezes o rendimento. Para o tipo de motor 2 também aplica a mesma fórmula, e para o tipo de motor 3 vezes 0,736 para transformar os CVs, né, em kVA, né, mais a potência de iluminação. Então, no final, resultou em uma potência instalada de 1086,85 VA. Usando a demanda máxima, né, calculada, né, e dividindo, resulta em um fator de demanda de igual a 0,67.
Formação das curvas de carga, né? Então, aqui mostra um equipamento de medição chamado Sarga 4000, né? De um fabricante qualquer aí. Então, é um equipamento de medição que se pode fazer a medição de cada fase, né? Com os alicates amperímetros, aqui a medição de corrente e a medição de tensão. Então, usando esses terminais, então é possível obter, né, várias características, né, da instalação, mas para uma instalação que já existe, né? Então, você pode levantar a curva de carga, né? Calculando as potências, fator de potência, potência ativa, potência reativa e potência aparente, por exemplo, né? Mas a curva de carga também pode ser obtida através de cálculos, antes mesmo de construir a indústria, né? Através de cálculos, né? Mas para isso você tem que saber o horário de funcionamento de cada máquina, de cada setor, por exemplo, né? E assim por diante. E a potência de cada máquina também que deverá ser ligada. Então aqui, né, é uma curva típica, né? Por exemplo, curva de carga de instalação industrial existente. Então, pode ser obtida através de medição, né? É a mesma curva que parecida com aquela que a gente viu anteriormente. Mas, como estimar a curva de carga? Então, primeiro é necessário calcular o que? As demandas, por exemplo, dos motores. Calcular a potência ativa, por exemplo. Então, a demanda, né, dos motores é igual ao número de motores vezes a potência do eixo do motor, né, vezes o fator de utilização, vezes 0,736, dividido pelo rendimento, vezes o fator de simultaneidade dos motores em kW aqui, porque é a potência ativa. Para a potência aparente, a fórmula é a mesma, mas temos que dividir pelo fator de potência, né? Pelo fator de potência. Essa que é a diferença. Aqui estão as siglas, né? Que cada uma dos símbolos aqui diz. Então, demanda de iluminação. A fórmula é para potência ativa, né? Demanda de iluminação, temos o somatório do número de lâmpadas vezes a potência né, da luz mais a potência do reator ativa, né? Dividido por 1000 em kW. A potência aparente, a fórmula é semelhante, só que a potência do reator é dividida pelo fator de potência do próprio reator, obtido no capítulo 2, né? Tem uma tabela, né? Então, PL é a potência nominal das lâmpadas em watts, PR é a potência da perda nominal dos reatores em watt, e FP é o fator de potência do reator, FP, e o PR e o PL. Um exemplo de aplicação. Um projeto industrial é composto por motores e iluminação, cujas cargas instaladas e prováveis intervalos de utilização fornecidos por especialistas de produção da referida indústria estão contidos na tabela 1.7. Elaborar a curva de carga horária da instalação. Então, usa-se aquelas fórmulas, né, para os motores, tipo, para o setor A. Então, no setor A, temos a demanda dos motores, né, que é igual ao número de motores vezes a potência do eixo, né, do motor vezes o fator de utilização vezes 0,736 dividido pelo rendimento, e ao final multiplica-se pelo fator de simultaneidade para a demanda, né? Então, para o setor A, como exemplo, foi calculado, tem 15 motores com potência no eixo de 25 CV, com fator de utilização 0,85 vezes 0,736 dividido pelo rendimento de 0,88, vezes o fator de simultaneidade de 0,6, resultou em 160 kW para a potência ativa. Para a potência reativa, né? Para a potência reativa, a fórmula é a mesma, né? Só que agora temos que dividir pelo fator de potência, o que resultou numa potência reativa, potência aparente, quer dizer, né? Potência aparente de 190,4 kVA. Para o setor B,
a mesma coisa, só que agora os motores têm uma potência diferente, né? E a quantidade de motores. Aqui temos 20 motores e a potência no eixo do motor de 15, né? E o fator de simultaneidade 0,55. Resultou em 117,2 kVA, quilowatts. Aqui a demanda aparente a fórmula é a mesma, dividiu pelo fator de potência, que é 0,75. Resultou em uma potência aparente de 156,3 kVA. A demanda da iluminação. Então, a demanda da iluminação, temos 750 lâmpadas, provavelmente, vezes 32, mais 6,4, dividido por 1000. Deu 28,8 kW. Para a potência aparente, o fator de potência foi de 0,96. Então, deve ser compensada, né? Então, resultou em 29 kVA de potência aparente. Com base na tabela 1.7, organiza-se a tabela 1.8 e obtém-se as demandas finais e as curvas de demanda. Então, são vários setores. Tem que calcular isso aí para cada setor, né? E, ao final, e ter a tabela também de horas de funcionamento de cada máquina dessa. Então, aqui temos o levantamento de carga que foi aplicado. Então, para o setor A, temos 15 motores, a potência de 25 CV, fator de potência 0,84, o rendimento 0,88, fator de utilização 0,85, fator de simultaneidade 0,6. Então, resultou nas potências de 160 kW e a potência reativa de 103 poderia ser obtida, né, pelo triângulo de potência, e a potência aparente 190,4. Esse aqui é para o setor A, né? Para o setor B também temos motores, né? E o setor C, o setor D, setor F e até o setor I. Então tem que se calcular para todos esses setores. E a iluminação da administração, né? Iluminação da indústria, iluminação exterior. Então temos, né, para as lâmpadas e para os motores aqui em cima, né, as potências gerais. Agora tem que saber o horário que cada setor desse funciona. Então tem uma outra tabela. Aqui temos a planilha para a determinação da curva de carga, que indica o horário de funcionamento de cada setor. Então, por exemplo, para o setor A, temos a potência ativa e a potência reativa, já calculada, que deve ser utilizada, e o horário de funcionamento. Então, por exemplo, o setor A fica parado da 1 hora da manhã até as 6 às 7 horas, né? Então, fica parado, não funciona o setor A, nem o setor B, nem o setor C, né? Mas começa a funcionar das 7 horas até que horas? Às 22 horas. Então, o setor A fica funcionando das 7 às 22 horas, mas fica desligado das 22 horas até meia-noite, né? E depois de meia-noite até às 7 horas da manhã. Então, isso aqui influencia, né, na curva de carga. Então, o setor D, por exemplo, funciona em outro horário complementar, né? Funciona na madrugada, por exemplo, e desliga no intervalo de almoço, parece, e retoma posteriormente. Então, tem vários setores. E no final, a hora que somar as potências ativas de cada setor e potência reativa aparente de cada setor, né, o correto é somar a potência reativa, né, e depois fazer o cálculo, né, da potência aparente pelo triângulo de potência, né? Então, no final, resulta nessa curva aqui, né, para cada intervalo das 24 horas. Então, da 1 hora da manhã até as 24 horas. Então, resulta essa curva mais escura, indica a potência ativa, e a curva mais clara indica a potência aparente. Então, se eu tenho a potência ativa e a potência aparente, já é possível calcular o fator de potência, né, em cada intervalo de tempo da indústria, antes mesmo de construir a indústria, só estimando o horário de funcionamento.
Assim, é possível, né, ver se é necessário fazer a correção do fator de potência, dimensionar o banco de capacitores, por exemplo, né? Determinação da tarifa média de uma indústria, né, de uma instalação industrial. Então, além, né, de levantar a curva de carga, é importante, né, levantar, né, a tarifa a ser paga, né? Então, é indispensável conhecer o sistema tarifário do país. Então, ele normalmente é dividido em, né, várias influências, né? Então, depende do horário do dia, horário, né, e da estação do ano, né, sazonal, né? Então, a falta de chuva, né, e o horário de pico diário influencia no preço da tarifa. Isso aí normalmente é feito para clientes, né, de alto consumo, né, de consumo alto, né, industrial e no comércio, por exemplo, né, que demanda uma potência elevada. Aí são feitos contratos, né, com a concessionária, né, e se estabelece, né, a demanda, né, contratada, né, e o tipo de tarifa, né. Então tem o horário de ponta, né, de carga, é importante essa definição, o intervalo de 3 horas, que deve ser definido entre as 17 às 22 horas, excetuando-se sábado, domingo e feriados nacionais, definidos pelas concessionárias. O horário fora de ponta, né, de carga, são as 21 horas complementares do horário de ponta, que é fora de carga, né, fora de ponta, que é onde o consumo é menor, no geral, da população, no geral, né, do país inteiro. Então, o período úmido. Então, o período úmido é estabelecido entre o dia 1º de dezembro até o dia 30, né, de março, abril, né, 30 de abril. São 5 meses. Período úmido é estabelecido como sendo 1º de maio até 30 de novembro. São 7 meses. Em função dessas definições, foram definidas o grupo A de consumidores, tensão igual ou superior a 2,3 kV, atendida nessas tensões. Então, a tarifa azul, a tarifa verde, a tarifa convencional e a tarifa de ultrapassagem, quando se ultrapassa a demanda contratada, né? Então, aqui temos umas tarifas médias de energia elétrica, né? Tarifa azul, para tarifa azul. Então, tem os subgrupos e o nível de tensão, né? O nível de tensão de A1, consumidores do tipo A1, em 230 kV industrial e comercial. O horário de ponta, por exemplo, é 5,46 dólares o quilowatt. Para ponta, né, horário de ponta, e fora de ponta, é mais baixa a tarifa, né, 1,12. A tarifa de ultrapassagem, 3,36 dólares. E a tarifa na época seca, né, tem um valor de 0,0, né, ou 3 centos de dólares, né, 3,5 centos de dólares. E a úmida, na época úmida, na época quando o horário de ponta, 0,03 dólares adicionais, né? E fora de ponta, né, na seca, é mais caro, né? Fora de ponta, na época seca, fica mais barata a energia, 0,02 dólares. E na úmida, né, na época úmida, 0,02091. Então, é muito importante isso aí, porque dependendo, como se diz, compensa, né, colocar um grupo gerador próprio para atender o horário de ponta, né? Fica mais barato gastar o dinheiro, né, muito dinheiro para comprar o grupo gerador e o diesel, né, ou algum combustível para acionar o grupo gerador. As tarifas médias para o grupo verde, por exemplo, tarifa de energia do grupo verde. Então, para os consumidores A4, atendidos em 13,8 kV, né,
repartições públicas por aí. Demanda em dólares por quilowatt, então a tarifa normal é 3,25 e a de ultrapassagem 9,71, muito mais cara, né? Então aqui também é estabelecido horário de ponta, né, na época seca e úmida, e fora de ponta, seca e úmida. Então é uma tabela mais simples, né, para a tarifa verde. Tarifas médias de energia elétrica, tarifa convencional. Aqui a tarifa convencional, consumidores A4, atendidos em 3,8. Então o normal é 4,19 dólares por quilowatt, ultrapassagem 12,58 e o horário normal de 0,05 dólares, né? Isso que é mais simples, a tarifa convencional, né? Então, para a formulação de um projeto elétrico, então deve ter o preço médio pago pela energia consumida. Olha, com base no fator de carga mensal, pode-se determinar o preço médio pago pela energia consumida. O preço médio pago pela energia consumida pode ser calculado como a tarifa de demanda, né? Tarifa de demanda fora de ponta, por exemplo, dividido pelo FCM, fator de carga mensal, aqui está 730, aqui, né, horas, fator de carga mensal, mais a tarifa de consumo fora de ponta. Então, a fora de ponta e aqui a tarifa de consumo de ponta. Então, esse é o preço médio da energia. Então, temos um exemplo de aplicação 1.3. Então, as figuras 1.14 e 1.15 representam a situação operativa diária de uma indústria, né, tarifa convencional, respectivamente antes e depois de um estudo de melhoria do fator de carga, conservando o mesmo nível de produção, ou seja, de consumo. O consumo, em ambos os casos, é de 126 mil kWh por mês. Determinar a economia de energia elétrica resultante, ou seja, situação antes, né, antes das melhorias do fator de carga e situação posterior do fator de carga, da melhoria do fator de carga. Então, primeiro temos a curva não otimizada, né, aqui, onde há um consumo maior nesse horário aqui e bem baixo no horário, né, das 22 horas até as 6 horas da manhã. Então, se houver possibilidade de mudar o horário de consumo de algumas máquinas e uniformizar a curva, reduz-se a demanda máxima. Aqui a demanda máxima é aproximadamente 270 kW. Então, isso influencia na demanda contratada, né, o valor da tarifa da demanda contratada. E aqui a curva otimizada, né? E aqui a curva otimizada, então a demanda máxima caiu para uns 195 a 200, né? Mais ou menos a curva otimizada. Então ficou mais uniforme a demanda de potência, né? Os equipamentos funcionam quase que 24 horas, né? Consumindo a mesma potência, né? Os vários setores são colocados de forma a consumir de forma mais uniforme, né? A energia, a demanda, né? Situação anterior das melhorias no fator de carga. Fatores de carga. Então, o fator de carga, né, mensal são os 126 mil, né, kWh, dividido por 730 vezes a demanda máxima de 270, que resultou num fator, né, de 0,63. Observando a tabela 1.11, que tem o preço lá da tarifa, na tabela 1.11, então resulta em que 126 mil, né, kWh vezes a tarifa de 0,05307 mais a demanda de 770, demanda máxima, vezes o valor por quilowatt de 4,19. Resultou numa conta de energia mensal de 7.818,12 dólares.
Então, o preço médio resultou em quanto? Então, o preço médio pegou o valor da tarifa de demanda, né? A tarifa de demanda de ponta e aqui fora de consumo, né? Fora de ponta. Então, resultou em no valor de 62,18 dólares por megawatt-hora, né? Por megawatt-hora. Aqui o valor é por quilowatt-hora, aqui é por mega, multiplica por 1 milhão, né? Para obter esse valor aqui. E aqui é por quilowatt. Aqui situação posterior às melhorias do fator de carga. Então, a mesma conta é feita, só que agora a demanda máxima foi de 195, né? 195 kW. Então, o fator, né, na situação B é igual, né, a conta de energia resultou em R$ 7.503,80 né, e 87 cents, o que resultou em uma tarifa de 59,59 né, dólares por megawatt-hora, uma economia de 4% né, no valor da conta no final do mês. Então, dependendo da medida, pode ser uma medida simples, resulta em uma economia grande para a indústria, né? Então, aqui tem uma tabela também para o cálculo do custo anual médio da tarifa de energia elétrica para o grupo tarifário convencional. O exemplo de aplicação 1.4 não foi respondido, mas aqui tem o resumo dos cálculos, né, das demandas, né, as tarifas sem ICMS, sem considerar o ICMS, e assim por diante. Aí deu a tarifa média mensal por megawatt de 64,4. Aqui tem um outro exemplo de aplicação 1.5, não foi respondido aqui na apresentação, mas existe no livro, né? Basta consultar. Aqui a determinação do custo anual médio da tarifa de energia elétrica, grupo tarifário verde. Aqui resultou em 77,77 dólares o megawatt-hora de energia. Aqui tem um exemplo também, o exemplo 1.5, determinação do custo anual médio da tarifa de energia elétrica, grupo tarifário verde também, só que é anual, né? Então resultou no valor de 69,91 dólares por megawatt-hora de energia. Aqui determinação do custo anual médio da tarifa de energia elétrica, grupo tarifário verde, né? Tarifa média mensal de 39,13 dólares. Aqui é um exemplo de aplicação 1.6. Né? Essa tabela determina o custo anual médio da tarifa de energia elétrica, grupo tarifário azul, né? Fora de ponta, demanda fora de ponta, fora de ponta, seco, de ponta, seco, fora de ponta, úmido e de ponta, úmido, né? Aí tem que levar em conta esses valores das tarifas em cada época do ano, né? E se é ponta ou fora de ponta, né? O horário de consumo daquela potência, né? Então, roteiro para a elaboração de um projeto elétrico industrial. Primeiro, tem que haver o planejamento. 2, projeto luminotécnico, determinação dos condutores, determinação e correção do fator de potência, determinação das correntes de curto-circuito, determinação dos valores de partida dos motores, determinação dos dispositivos de proteção e comando, cálculo da malha de terra, o diagrama unifilar e um memorial descritivo. Aqui, no final temos um esquema unifilar básico de uma instalação elétrica, né, de uma indústria, por exemplo. Aqui mais próximo, né, para observar melhor. Então temos alimentação das concessionárias, ponto de entrega, posto de proteção, posto de transformação, barra de baixa tensão, centrais de comando de motores 1, né, e central de comando de motores 2.
quadro de distribuição de luz 1, quadro de distribuição de luz 2. É um exemplo de uma planta, né? Um diagrama unifilar básico que deve ser feito quando se projeta, né, a instalação elétrica de uma indústria. Então, mais detalhes, aqui temos o que? O ponto de entrega. Então, aqui temos o número 1. Esse símbolo representa um para-raio, né? Para-raios do tipo válvula de 12 kV, 12.000 volts. O 2, chave fusível indicadora de distribuição de 100 amperes, tensão de 15 kV, uma chave fusível de 100 amperes, 15 kV. 3, é uma múfula terminal de 100 amperes, com tensão de operação de 15 kV, que é a tensão nominal, né? Temos o 4, número 4, representa o que? Cabos isolados em PVC para 15 kV, seção de 25 milímetros. 5, transformador de corrente para medição, classe 15 kV. Aqui, transformador de corrente, ó, fica em cima do fio, por isso que é um transformador de corrente, a indicação, o símbolo. Né, ele vai medir aqui um medidor que vai medir a potência, né, quilowatts e a energia, quilowatt-hora e kilovolt-ampere reativo, né, que é a potência reativa. Transformador de potencial 6 para medição de 15 kV, né, tensões de 3.800, o barramento, para 115 volts. Ele faz a transformação, né, da tensão para 115 volts, a baixa tensão. E a 7 é a bucha de passagem, né, interna e externa, né, quando a subestação é abrigada, né, precisa de uma bucha de passagem. Então, nesse trecho da instalação tem um posto de proteção. Nesse posto de proteção temos 8, a chave seccionadora tripolar de 100 amperes barra 15 kV. 9, um relé eletromagnético primário de ação direta, corrente nominal de 17 amperes, ajuste de 16 a 20 amperes, ponto de atuação em 18 amperes. Disjuntor tripolar, o número 10, disjuntor tripolar a pequeno volume de óleo, corrente nominal de 400 amperes, né, com tensão de 15.000 kV. Comando manual, capacidade de ruptura simétrica de 250 MVA, 250 milhões de volt-ampere de potência. Posto de transformação 11, temos um transformador de potencial de 300 kVA, né, 300 kVA, 300.000 volt-ampere, a potência do transformador, tensão de funcionamento 13,8, né, que rebaixa para, né, com TAPS de 3,2 e 13,6 e rebaixa para 380, 220 volts, né, barra 220 volts, ligação triângulo estrela. O 12, cabos isolados para 750 volts, seção do condutor de 700 milímetros quadrados do tipo PVC, a isolação. O número 13, disjuntor termomagnético de 60 termomagnético de 600 volts e corrente 500 amperes, capacidade de ruptura de 20 kA, com relé térmico com faixa de ajuste para 420 a 500 amperes, regulação no ponto de 460 amperes. 14, um fusível do tipo NH de 16 amperes e o 15, fusível NH de 100 amperes. 16, amperímetro de ferro móvel, tipo painel, escala de 0 a 200 amperes, o 16. 17, é um comutador para o amperímetro, para comutar para o amperímetro. 18, é um conjunto de fusível de azede para proteção da medição. 19, lâmpada de sinalização vermelha, uma lâmpada de sinalização vermelha. 20, comutador para o voltímetro. 21, voltímetro de ferro móvel, tipo painel, para 500 volts, escala, aqui já está na baixa tensão, depois de transformador, com escala entre 0 e 500 volts.
22, uma chave seccionadora tripolar, abertura em carga de 500 volts e 100 amperes. Contator tripolar de 23, contator tripolar 500 volts, 80 amperes. 24, relé térmico com faixa de ajuste de 70 a 100 amperes, né, regulado no ponto de 80 amperes. Aqui está especificado cada um daquilo que eu coloquei, né? A legenda, o número 1, 2, 3 até, né? O 23, 24, né? Então eu coloquei lá de forma interativa para ficar melhor para visualizar e o local da legenda, né? Roteiro para elaboração de um projeto elétrico industrial. O que mais? Diagrama unifilar. O diagrama unifilar deve apresentar o quê? Transformadores de corrente e potencial com a respectiva indicação de relação de transformação, posição da medição de tensão e correntes indicadas com as respectivas chaves comutadoras, caso haja, lâmpadas de sinalização, quanto está energizado ou não. O que mais? Memorial descritivo deve apresentar ainda finalidade do projeto, endereço comercial da indústria e o endereço do ponto de entrega da energia, carga prevista e demanda justificadamente adotada, tipo de subestação, se ela é abrigada, se ela é blindada ou se é ao tempo, né, ao relento, proteção e comando de todos os aparelhos utilizados desde o ponto de entrega da energia até o ponto de consumo. Características completas de todos os equipamentos de proteção e comando, transformadores, cabos e quadros, memorial de cálculo, relação completa de material e custo orçamentário. Então aqui temos uma tabela com símbolos, né? Todos os símbolos que é adotado na norma NBS 5444, né? Então vamos ver com mais detalhes. Então temos aqui, primeiro, esse símbolo aqui, né? Indica um duto embutido no teto com o diâmetro de 25 milímetros, né, ou polegadas, né, 25 milímetros ou polegadas, dependendo da indicação aqui. O usual, e aqui o indicado para NBR 5444. Duto embutido no piso ou canaleta. Aqui está a simbologia que deve ser utilizado. Duto de telefone. A simbologia que deve ser utilizada para indicar um duto telefônico. Duto de campainha, som e anunciador. A simbologia, o que a NBS 5444 diz para ser utilizado. Condutor fase do duto. Condutor fase, o símbolo que é usado para indicar um condutor fase que passa por um duto. Condutor neutro. Essa simbologia é conhecida também em instalações elétricas prediais. Condutor de retorno do duto. O símbolo do retorno, né, para a lâmpada, por exemplo. Condutor de proteção do duto, é o terra, mas que é indicado pela NBS 5444, o usual. Condutor fase do duto, condutor fase do duto. Eletroduto que sobe para o segundo andar, por exemplo, a indicação que deve ser feita. Eletroduto que desce. Interruptor de uma seção, ou a chave, né, switch. Interruptor de duas seções, A e B. Interruptor de três seções, A, B e C. Interruptor three-way, ou intermediário, né? Ou não intermediário, four-way, né? Interruptor three-way, como deve ser indicado, e four-way, né? Essa simbologia. Tomada de luz baixa, 30 centímetros do piso, 300 kVA, fica, né, o triângulo não preenchido. A média 1,3 metros do piso, aí fica a metade do triângulo preenchido. Tomada de luz no piso, deve ser indicado dessa forma.
Tomada trifásica baixa, 30 centímetros do piso. A NBR aqui não prevê a indicação. Tomada de telefone na parede externa. A simbologia da NBR 5410 é essa. Tomada de telefone na parede interna. Tomada de rádio e TV. Cigarra. Campainha, cigarra. Campainha, diferente um pouco, né, o símbolo. Tomada de telefone no piso. Luz incandescente no teto, indica a quantidade de lâmpadas e a potência. E o circuito que pertence e o ponto de acionamento, né? Luz incandescente na parede, a mesma coisa. Só que aqui indica que está fixado na parede, tipo uma arandela, né? Luz fluorescente no teto, indica qual circuito pertence, qual ponto de acionamento, interruptor, a quantidade de lâmpadas na luminária, 2 de 100 watts. Fusível, o símbolo disjuntor, que tem que estar no diagrama unifilar, esses símbolos, né? Chave seccionador tripolar, chave reversora, contator magnético. Térmico, o símbolo do relé térmico, chave compensadora automática, chave estrela triângulo, chave série paralelo, transformador de corrente, o símbolo, transformador de força, transformador de potencial, não confundir o transformador de potencial que é para medições, para fins de medições, e com o transformador de força, né, que é a alimentação principal da indústria, né. Motor, símbolo do motor, símbolo gerador, para-raios atmosférico, o símbolo, resistor, símbolo de terra, capacitor, caixa de medidor, lâmpada de sinalização, chave seccionadora unipolar e chave fusível unipolar.